Olá, amores, sejam bem-vindos ao Florescer. Hoje com mais uma entrevistada maravilhosa aqui, com uma história linda para contar. E para quem não me conhece aqui ainda, eu sou a Jana Roberge e esse canal aqui, ele tem um pouquinho de cada coisa. Eu faço leituras de tarô, eu falo sobre espiritualidade e esse agora é um novo quadro aqui do canal que ele faz essas entrevistas maravilhosas com pessoas que têm histórias lindas de florescer para a gente, né? E hoje a gente está aqui para saber a história da Líbia. Ela mora aqui na Inglaterra, ela mora aqui em Londres. Eu conheci a Líbia aqui e ela fez alguns trabalhos para mim. Ela faz essas mandalas incríveis aqui, que eu até vou mostrar uma. E essa é do grupo que eu tenho, que é de Reiki de Amadeus, que ela fez, tá? Ela faz esses trabalhos incríveis. E aí eu resolvi, por que não agora saber a história dela, como ela chegou nisso, né? Lívia, muito obrigada por Nossa, aceitar esse convite de estar aqui contando a tua história, porque obrigada a eu sei você. o quanto é difícil a gente compartilhar a nossa história, nossas dores, Sim. mas eu agradeço não só em nome do canal, mas por todas essas pessoas que estão aqui assistindo Que vão e se ouvir. identificando com a tua história. Então, muito obrigada desde já. E agora, eu queria que você contasse para a gente, lá desde o teu comecinho, como foi esse teu florescer, como foi essa tua história, esse teu encontro com o divino, esse teu encontro com Deus e que te fez desabrochar para essa vida. Bom, primeiro eu quero agradecer estar aqui, que é uma honra estar aqui com você, a pessoa que eu adoro. Vamos começar pelo comecinho mesmo, porque eu acredito que o meu nascimento já foi um milagre, porque a minha mãe teve placenta prévia e até pouco tempo eu não sabia direito o que era, ficava, como assim a placenta saiu, o bebê ficou? Mas não é quando a placenta vira no útero, parece que é isso, e não deixa o bebê passar de jeito nenhum. Então, muitas vezes, né, há 62 anos atrás, mães e bebês morriam. E eu tô aqui, né? Choquei Nasci. agora quando ela falou 62 anos, né? Com essa carinha aqui, né, gente? Então, teve muito florescer aí, muita história. Então, começou assim. Cheguei nesse mundo, né? Muito tímida, timidez ainda me acompanha até hoje. Mas eu acredito que depois da minha separação, infelizmente, eu comecei a florescer, sabe? É quando você se torna dona do seu nariz, e assim, eu tenho por característica, né, um ascendente em câncer que me deixa muito mãezona, apesar de ser uma sagitariana que gosta de aventura, que gosta de conhecer novos povos, novos países. Eu tenho essa coisa de Abraçar, né? abraçar, sabe? Então eu tomo a dor do outro mesmo. Se eu vir ali uma injustiça, eu vou defender aquela pessoa. Enfim, eu sou assim e a gente muda muitas coisas, mas algumas coisas são da gente, é uma característica própria da gente, né? Então, tô me perdendo. Mas, Lívia, você, de criança, você sentia alguma intuição, alguma conexão que você sentia assim, é, eu acho que eu tenho alguma coisa a mais, eu vejo coisas que outras pessoas não veem, ou isso você tinha na sua infância? Não, isso exatamente não, mas eu sempre me senti muito protegida, sabe? Eu tive. Quem tem menos de 40 não vai saber o que é isso. Eu tinha um velocípede, era uma bicicletinha que era né, a gente chamava de velocípede. E uma vez eu estava num parque e eu fui descer uma ladeira. E eu devia ter, não sei, uns 5 anos. Eu era pequena, mas eu lembro, então devia ser por aí. Eu desci a ladeira, o meu pezinho saiu do pedal, porque desci.
tinha um riacho, não sei quem conhece o Parque da Cidade no Rio de Janeiro, né, que eu sou do Rio, e tinha um riacho, e eu só via aquele riacho, e todo mundo correndo atrás de mim, meus pais. É engraçado como as coisas vão vindo, né? Há muito tempo eu não lembrava desse episódio. E ali eu fui protegida, porque na hora que todo mundo começou a gritar, segura ela, pega ela, ninguém conseguia me pegar, porque eu estava numa ladeira, em velocidade. E aí surgiu, do nada, um jardineiro que estava ali, e ele se colocou na frente e segurou. Deve ter até machucado ele um pouco. Mas ele me parou, porque eu ia cair naquele Um riacho. anjo. Eu tô hoje me arrepiando várias vezes aqui. E aí, ali foi uma proteção. Eu nem sei se aquele cara era real. Eu tô emocionada Pensando agora. com essa. Pensando nessa história, né? Porque uma coisa muito parecida aconteceu com meu irmão. Sério? Sim. Olha como é que E isso, é bem isso, é um anjo, né? A gente nem sabe. Hoje, né, com todo o conhecimento que eu tenho, eu fico, será que aquele cara era real? Porque não é possível, gente. Eu estava chegando, aproximando daquele riacho cheio de pedras. Era, né, uma coisa bem, é um parque da cidade lindo que tem. E aí o cara apareceu do nada, brotou assim, ficou com a mão assim e me segurou. E eu, na hora, eu não conseguia falar, sabe? Meu pai, eu lembro do meu pai falando, qual o seu nome? Qual o seu nome? Porque eu fiquei em choque. Sim. Fiquei em choque ali. Salvou a sua vida. Salvou minha vida, porque eu tava... E eu sempre fui uma criancinha mais medrosinha, sabe? Muito protegida, porque eu tive bronquite desde que eu nasci. E eu sempre fui meio caçula, sabe? Eu tenho que reconhecer essas coisas. Hoje eu sou uma pessoa assim que faz de tudo, que enfrenta qualquer coisa, mas enfrentei várias coisas, né, depois da separação e tal. Mas então é isso. Eu acho que o meu nascimento foi uma prova de Deus. Esse quase acidente foi outra prova de Deus, sabe? E algumas coisas, algumas batidinhas de carro e tal, mas vai vindo, né? Eu não sei, mas duas coisas que eu tenho certeza que Deus botou a mão. Foi a mão de Deus ali que te salvou. Que me salvou. Sim. Exatamente. E nesse teu caminhar, né? Eu queria que você contasse pra gente como foi que você se entendeu desperta. Então, eu acho que tem alguma coisa além do que eu vivo aqui, que não é só isso. Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O porquê disso, né? Quando foi que você se deu conta disso? A minha família toda era kardecista, meu pai era kardecista, meu avô, e então a gente estava sempre indo ao centro kardecista, né? E então eu já tinha esse entendimento desde pequeno, esse entendimento da morte, que a morte não existe, que eu prefiro realmente acreditar nisso, né? Porque nós perdemos a nossa irmã e com 51 anos e às vezes eu sonho com ela, não muitas vezes, mas já sonhei algumas vezes, ela muito viva, com cabelo mais do que louro, assim, dourado, sempre sorrindo. E o engraçado é que ela não fala comigo. Ela só sorri. Telepatia. E a gente se entende ali. Acho que 2 ou 3 vezes eu sonhei com ela. Então, assim, eu prefiro acreditar nisso, acreditar que realmente ela está viva, e realmente acredito. E eu acho que depois, em 89, 88, 89, 88, eu fiz o meu curso de Reiki. Então, eu fiz o 1 e o 2, né? Até o Level 2, e ali também começou uma nova jornada, porque quando eu estou praticando Reiki, eu sinto realmente a minha mão esquentar, as pessoas que estão recebendo às vezes choram, né? Então tem algo ali, tem algo ali. Se você fizer isso aqui por um tempo e parar, você já sente. Sente a energia. Você já sente aqui, sim. Eu já estou sentindo, sabe? Sim. Então o Reiki foi mais um instrumento para a minha evolução. Eu sinto isso. Eu amo. Eu não consegui ainda me colocar como reikiana, como a gente conversou, mas assim, eu faço em casa, sempre fiz nas meninas, desde pequenas, fazia quando ia amiguinha lá para casa e não conseguia dormir,
deita aí, a tia vai fazer uma coisa, fecha o olhinho, não sei o que, né? Num minuto dormia. Então, assim, a resposta da criança é muito rápida, né? Então, agora, né, voltando ali atrás, que agora provavelmente eles também ficaram curiosos, assim como eu fiquei, né, gente? Provavelmente vocês também estão. Ela falou: bom, depois da separação, a gente quer saber essa história. Como é que foi essa história que você se sentiu ali? Que você disse, depois da separação foi quando eu comecei a tomar o meu poder, né, de volta e me sentir desperta. Como é Aham. que foi essa história? Porque eu acho, assim, hoje em dia a mulher está mais independente em todos os aspectos, né? E eu era uma pessoa muito mãezona, muito dependente. E eu acho que isso me fez crescer. E nesse momento que você estava vivendo, desculpa te cortar, Não, nesse momento que você estava vivendo essa turbulência, você pensou em algum momento, eu estou vivendo isso, né? Baseado na sua doutrina espírita, eu estou vivendo isso porque provavelmente numa vida passada eu vivi com ele em alguma coisa, então eu tenho que aguentar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ótimo. suportar algo. Você teve algum insight sobre Sim, isso? eu comecei a frequentar de novo Eu nunca parei, mas assim, eu comecei a ir com mais frequência no. Não lembro agora. Era um centro que tinha na Tijuca, São Francisco de Assis, não lembro. E lá eu pedi para conversar com um senhor e contei tudo isso, porque eu tava recém-separada, né? Contei tudo isso, tudo que eu contei aqui, eu contei para ele e falei: a gente sabe que casamento é uma coisa e tal, não, não, não. E ele foi muito generoso, porque ele falou assim: com tudo isso que você me contou, você não era obrigada a ficar nesse casamento. Porque, Jana, você não consegue mais olhar para a cara da pessoa, a não ser que você tenha um baita interesse financeiro e tal, que não era o meu caso, e até poderia ter sido, né? Porque na época a gente estava bem, bem assim, financeiramente. E aí ele me deu a certeza de que eu tinha feito a coisa certa, sabe? Eu saí de lá tranquila, sem culpa, e falei, bom, eu não era obrigada a ficar nesse casamento Porque realmente, né? perdoar a pessoa não É, quer dizer que você precise continuar naquela sim, situação e sim. passando por aquilo, né? Aham. E foi perdoado, foi muito perdoado, sabe? Eu já estive no Rio, ele foi me buscar no aeroporto, então não somos amigos, não dá para ser amigos, mas Tem uma boa hoje eu relação. entendo, alguma coisa, gente, é alguma coisa. Aquela pessoa entrou na nossa vida, eu não sei o que eu fiz para ela em outra vida. É tudo isso que a doutrina espírita kardecista ajuda a gente a entender as coisas, a não ter revolta, né? Isso com o tempo, claro. Quem está passando por isso hoje vai estar revoltado, vai se sentir uma vítima, como eu passei. Toda uma preocupação extrema com dinheiro, porque eu era casada com separação total, então não sabia como que ia ficar, sabe, a minha situação. Mas, gente, deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi nessa época que você veio parar aqui em Londres? Não. Não, não, isso foi em 2000. Eu vim para cá em 2017, 2016, final de 2016. Eu vim para cá porque eu já tinha uma filha aqui, que morava aqui, que ela tinha feito. Sempre estudou fora, e ela estava em Londres há 2 anos, 3 anos, 3 anos, sei lá. E ela sempre falava: mãe, vem para cá. Porque na época eu já tinha fechado uma franquia que eu, assim, como eu não tinha experiência de comércio, né? Porque ele era o comerciante, eu não tinha experiência de comércio, eu peguei uma franquia. Então, porque a franquia já veio meio pronta, né? Então, você só Uhum. tem que ter uma coisa assim, com contador e tal. Mas, enfim, eu não tinha experiência mesmo e em 3 anos eu entreguei a franquia e montei com a minha sobrinha, que estava saindo do trabalho dela, um ateliê de velas. Vamos fazer isso? Vamos, eu adoro vela, você também. E a gente começou, depois eu te mando foto
A gente vai colocar aqui para mostrar as velas. A gente começou a fazer festa mesmo, 15 anos, em casa de festa, mas foi muito legal essa época. E aí nós trabalhamos 9 anos. E quando é que foi? Já estava ficando complicado, muitas casas de festa estavam fechando, restaurantes que a gente fornecia velas estavam fechando, barzinhos. Foi uma época complicada do Brasil também. E aí eu falei, Nicole, sabe que eu acho que eu tô com vontade de ir? Mas o que eu vou fazer aí? Ela, mãe, Londres não falta trabalho. Se você tiver disposição de saúde, que eu sei que você tem, não vai faltar trabalho. Aí eu falei, mas e a Marcela? Marcela acho que estava com 20, porque ela ainda estava fazendo faculdade de administração. E aí ela falou, eu fico com meu pai. Eu falei, mas você fica com seu pai? Mas de vez em quando você bate de frente, como é que vai ser a convivência, não sei o que e tal. E aí assim foi. Ela falou, mãe, vai, vai. E quando ela falou vai, eu fiquei mais tranquila. E aí eu vim para cá, fiquei 4 anos com a Nicole, né? A Marcela, quando se formou, resolveu vir, então ela veio também há 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro agora. E é isso, estamos todas aqui agora. Quando você veio, você já fazia reiki? Já aplicava reiki? Já tinha o curso? Eu fiz os cursos eu acho que o diploma é 97 e 98. Eu fiz assim, bem espaçadinho. Porque eu conheci a Líbia, porque a gente participa de um grupo que aplica reiki voluntariamente. Online, Online. Então, foi assim que a gente se conheceu. Depois eu descobri que ela fazia esse trabalho incrível, que maravilhoso, que eu quero que ela conte também como foi que entrou as mandalas na tua vida também, além do reiki, né? E como você começou a trabalhar com o reiki mais... com afinco e as mandalas, né? Como foi que essa intuição... Eu tô lembrando aqui que eu cheguei a trabalhar com reiki aqui, sim, no Inner Heart. Lembra do Inner Heart? Sim. Também era um voluntariado, né? E era Explica para eles o que era. O que era o Inner Heart? O Inner Heart era um centro de cura e que tinham várias curas, não era só reiki, tinha a multidimensional, agora eu não vou lembrar de todas, tinha a crânio, tem várias terapias agora. E era gratuito, então a pessoa era só chegar e aguardar a fila, eram várias cabines assim, né? Era muito legal isso. Mas aí depois, desses que administravam, ele faleceu num acidente de moto. Foi um choque para todo mundo, porque todo mundo adorava ele. E aí fechou, acabou... veio pandemia também e acabou fechando, mas parece que agora eu acho que reabriram. E aí você trabalhou lá? Eu fui voluntária. Reiki lá. Eu fui voluntária lá alguns meses, até logo depois veio pandemia, né? E aí, infelizmente, parou. E como que entrou a mandala na tua vida? Então, isso eu quero muito passar para todo mundo, porque a mandala, quando você vem para um país diferente, uma língua diferente, eu tive que aprender o inglês aqui, estou aprendendo até hoje, mas assim, é muita solidão, tá? Eu não vou esconder, não. Eu tinha minha filha aqui? Tinha, mas ela tinha a vida dela, tinha namorado, tinha as amigas. Então, durante a semana que eu trabalhava e tal, tudo bem, ok, eu não sentia tanto, porque você conversa com as pessoas. Mas quando você, final de semana, você, passa, né, sexta-noite, sábado, domingo, vai dando uma coisa. Eu, graças a Deus, não tenho tendência à depressão, mas eu comecei a ficar ali caída. Até porque é difícil sol aqui, tá, gente? É difícil sol aqui. São 9 meses praticamente. O verão é curto. Não, mas eu vou defender Londres. Não, eu vou defender. Ótimo, eu falei que não gosto. Não. Eu vou defender. Porque, assim, Londres tem uma característica muito engraçada. Ele acorda chovendo, daqui a pouco ele abre sol, aí volta a chover. Quem aí conhece Curitiba é igual. Por aí, né? Eu conheço Curitiba, meu pai já morou lá. Então, então isso eu acho muito legal, porque no Rio de Janeiro, quando começa a chover, amanhece chovendo, vai chover
à noite. Isso é muito chato, né? Você É passar o dia verdade. inteiro com chuva. É, Então, a minha defesa para é Londres, que eu verdade. amo Tá esse país. bom. Perdoado. Eu amo essa cidade, eu amo muito Eu aqui. também. E então, aí as mandalas entram. É coisa de Deus, né, gente? Deus está sempre presente mesmo na nossa vida. Eu estava assistindo um vídeo e eu dei de cara com um vídeo de uma menina de Brasília que fazia mandalas, Laís. Quem quiser o Instagram dela é Mandala lá. E aí eu assisti aquela. Não era nem ela fazendo a mandala, não, era uma reportagem em Brasília e ela contando que ela começou a fazer porque ela estava em depressão e ela começou a fazer uns desenhos, ela gostava muito de desenho e tal. E ela faz umas coisas maravilhosas. Ela faz mandalas assim de 1 metro, uma coisa. Ainda chego lá. Ela faz de parede, que também é uma. Eu tenho muita vontade de fazer uma mandala de parede, na parede direto, né? Sim. Então, aquilo me encantou. Eu falei, meu Deus do céu, mas assim, eu não sabia fazer Meu boneco é assim, palito, sabe? Eu não sabia desenhar. Mas aí eu comecei entrei para o curso dela, ela já estava dando um curso, entrei para o curso dela e me apaixonei. Quando eu via, de sexta já era sábado, de sábado já era domingo, e eu estava ali fazendo as mandalas e comecei, juro, não é papo, eu comecei a me sentir tão preenchida com as mandalas que eu falei, nossa, mas isso aqui é engraçado, porque muda a energia, sabe? Eu não tive mais 1 minuto de tristeza, de, pô, tô sozinha, não sei o quê. Pelo contrário, parece que as pessoas começaram a entrar na minha vida. Depois disso, eu não sei como que eu conheci o Rod. Eu acho que o Rod foi no Inner Heart, talvez. Você foi pelo Rod, mas eu não lembro. Mas assim, foram entrando, e aí Rod pediu para eu fazer mandala para ele, a Daisy, você. E aí a coisa vai indo, né? A coisa vai indo. Eu fiz 2 workshops antes da pandemia também aqui, num, num lugar que era japonês, e assim foi muito bacana, porque tinham pessoas de tudo, tinha brasileiro, tinha uma francesa, tinha uma turca, tinha uma japonesa, 2 japonesas, foi muito interessante. E aí eu comecei. E aí veio a pandemia, tudo parou, Me né, conta gente? como que é o processo teu de trabalho, como que você faz uma mandala? Uhum. Como é que ele se dá do começo até a hora que ele quer essa coisa maravilhosa aqui, Tá. né? O, Até pro, o sair processo, o processo é essa belezura. o processo é extremamente orgânico. Eu uso o compasso para fazer a divisão, né, onde eu vou colocar os elementos, as pétalas, as flores e tal. E depois que eu faço a divisão, fiz o mapa. Então, depois que eu estou com aquele mapa pronto, eu sempre coloco na minha mesa. Eu não como quando eu estou fazendo a mandala, não como, não bebo nem um copo d'água, mas eu coloco sempre uma vela, sempre uma música New Age, ou eu boto Enya, ou eu boto. Ou às vezes dependendo do que eu tô sentindo ali, eu boto até. Sabe o que eu boto às vezes? Uma coisa incrível. Eu boto um country music romântico e é incrível como. Mas geralmente eu coloco uma música clássica, uma N, eu gosto muito, acho que um astral muito bom dela. E aí eu a mandala sempre é feita do centro para fora, porque o centro representa a nossa self, né? A nós próprios. E aí eu começo a criar. Eu não sei te dizer, começa a vir. E assim, é muito interessante porque eu nem sei quantas mandalas eu tenho, assim, já feitas, mas eu falo assim, o que eu vou fazer Uma mais agora? O linda que que a eu vou outra fazer é uma agora? coisa Eu falei, eu não maravilhosa. sei como que eu vou ter criatividade para fazer alguma coisa diferente agora. E aí vai saindo, sabe? É uma coisa assim. Eu não digo que seja mediúnico, eu não tenho essa pretensão de dizer que seja mediúnico,
mas assim, parece que vão tendo inspirações, sabe? E aí vai nascendo aquilo. Às vezes, muito engraçado, não foi a primeira vez que aconteceu, às vezes eu erro e eu falo, puxa vida, eu já estou na metade da mandala, esse erro aqui agora, não sei o quê. Falei, deixa eu ver, se eu puxar isso aqui para cá, e aí sai um novo desenho. O erro, na verdade, não era um erro, Não, era uma intuição que estava vindo ali da parece que fazem espiritualidade. assim, sabe, com a mão. Aham. Outra coisa muito engraçada é a cor. Eu geralmente peço para a pessoa me sugerir 2 cores, 3 cores que ela goste, porque essa mandala vai ser feita para ela. Então, se eu fizer para mim, eu vou escolher sempre as cores que eu mais gosto. Então, isso é uma coisa que eu sempre peço, né? Me dá 2, 3 cores que você goste. Ou no caso de você já deu para Jana e você para Jana, Simone, Pester. para Simone não, para oh meu Deus, para Solar, como é que eu não Gente, foi tanta foi? mandala já que. Nossa, eu devo estar nervosa que me fugiu o nome dela. Mas para Drica, Ah, para para Drica. Adria, que foi a nossa última entrevista também. Dei uma mandala de presente que ela fez É, uma mandala sensacional. me fugiu, sabe por quê? Porque é Adria, é Drica, cada um chama ela de um nome. Fiquei aqui puxando. Aqui, a gente chama ela de Drica, mas o pessoal aqui está conhecendo ela por Adria, E eu né? a chamava de Adriana porque eu achava que Adria era de Adriana, É então é uma a confusão. Adria. Mas eu falei, nossa, me fala dela, lembra que eu falei, me fala Foi. dela, deixa eu olhar o Instagram dela, e você falou uma coisa assim, ela é muito solar. Ela é Aí eu, solar. pronto, então É tá, um já. brilho, né? É, Ela tem um ela é, fogo. ela é, Ela é ela é um assim. amor, ela é muito, muito fofa. E essa mandala aqui, eu não te dei cores nenhuma. Deixa eu botar mais pertinho Eu aqui, não pessoal. lembro, Eu não dei cores não. nenhuma para ela. O que eu passei para ela foi o seguinte: a gente tem um grupo de reiki xamânico, né, que é o Amadeus, e somos em 4 mulheres, que é a minha mãe, a minha filha e a minha irmã e eu, e fazemos cura nesse grupo. Então eu quero uma mandala que represente isso. Aí ela me perguntou que cores. Eu falei, eu não sei, eu vou deixar livre para ti. Eu quero que você se conecte com algo xamânico. Aí eu fui procurar. É. E ela me apresentou isso, gente. Pelo amor de Deus, a mandala maravilhosa. Acho que era para ser. Isso veio, né? Porque É assim que acontece, é muito natural, vai acontecendo, vai. O marido da Adria me pediu também uma mandala. eu vi incrível a mandala que você fez para ele. Por exemplo, o Rod, né? O Rod é que nem você, ele gosta muito de presentear com mandalas os amigos queridos dele. E aí o Rod já me encomendou 2 mandalas que era para dar para 2 casais. Só que tinha uma particularidade, eu não lembro agora direito, né? Mas ele queria assim, um era brasileiro, o outro espanhol. Então ele queria unir essas cores da bandeira. O outro era alemão e não lembro agora. Enfim, brasileiro e alemão, talvez. E é incrível como assim eu vou botando os detalhezinhos, sabe? Eu não sei explicar, é uma coisa. Vem. Vem. E aí eu não misturo muitas cores, não, mas aí eu coloco isso que ele me pediu nos detalhes, sabe? Ou num coraçãozinho, ou numa bolinha, uma Eu coisa. me lembro que a primeira mandala que você fez para mim, as 2 primeiras mandalas, na verdade, né? Que você fez 2 mandalas primeiras para mim, Uhum. e aí você me mandou a explicação delas, porque eu falei, olha, eu quero uma mandala assim, assim, tá. E aí você me mandou Das cores, né? me explicando que uma representava o sol e a outra representava a lua, que uma era o pai e a outra era a mãe. E aquilo foi muito importante, porque naquele momento eu estava fazendo constelações de pai e de mãe. E aí aquelas mandalas vieram tipo, nossa, porque quando eu encomendei as mandalas, eu não falei nada disso. E essas mandalas vieram assim.
Falei, gente, que conexão é essa? Que loucura, né? Essa mandala, essas duas primeiras, assim, eu fiquei bem chocada quando veio a tua cartinha, que ela faz uma cartinha à mão que tu cai. Mão porque eu sou velha, gente. Porque é lindo, é isso que te conecta. Porque assim, ó, se você faz a mão porque é velha, não. Faz a mão porque tem amor. Porque está escrevendo com amor. Está escrevendo a história com amor. É isso que te conecta com aquele trabalho. É assim que eu penso. É impressionante como as cores vão batendo também, os símbolos. É muito bonito isso. Eu sou muito fã de mandala. E é o que te falei quando eu cheguei aqui. Eu sempre peço a Deus. Eu já fiz 2 workshops, foram muito legais. Aí depois da pandemia parou tudo, eu não consegui retornar com essa ideia. Quem sabe agora? Quem sabe? Alguém esteja aí desse lado triste, ou que perdeu um ente querido, ou que está passando por algum problema financeiro, ou simplesmente solidão, como eu estava, né? Vamos começar a fazer mandala? Eu posso ir para um parque, eu posso. Gente, gratuitamente. E pode Isso. fazer online também, né? Eu acho Sim. que online não impede nada. Então, bom, a maioria aqui das pessoas que assistem são do Brasil, e eu acredito que nada impede de Sim. você dar um curso online. Não, é só ter o material que você vai passar, né? Eu passo o material, mas é um material muito simples, gente. Para fazer uma mandala, você não precisa. Eu gosto até que quando a pessoa começa, eu gosto que ela use canetinha preta. Porque a canetinha preta dá um efeito lindo. E aí a pessoa já fica, sabe, assim, orgulhosa dela. Meu Deus, como é que eu fiz isso? A canetinha preta, você consegue disfarçar. Se você fez uma pétala maior do que a outra, aí você diminui por dentro ou você aumenta por fora. Então, assim, é régua, compasso, canetinha preta. Eu tô achando que a gente vai começar um curso aqui. Oba! Não é? Eu acredito que daqui vai sair um curso online. Gente, eu quero muito ajudar, muito, muito, muito. Pode escrever aqui, gente. Quem quiser o curso aqui, eu vou deixar, na verdade, todo o contato da Líbia, tudo aqui embaixo, vou deixar tudo. Vocês vão entrar no Instagram dela, vocês vão ficar... Meu Deus, é uma mandala mais linda que a outra. Gente, obrigada. Eu até vou deixar aqui, umas vou colocar aqui, mas no Instagram dela você fica de cara com as mandalas. E maravilhosas. Não precisa saber desenhar, não precisa, eu garanto. Todo mundo vai fazer. Não sei, com a minha prática, né? Eu comecei a criar minha metodologia, não sei. Então, assim, de um círculo você vai conseguir fazer uma flor linda. Com certeza. Isso aí eu tenho certeza que todo mundo consegue. E não é só o desenho, né? Além de você ficar, nossa, que bacana que eu fiz e tal, vocês vão começar a sentir como vai começar a mudar um bem-estar? É um bem-estar, exatamente, a palavra é essa. E assim, quem trouxe isso do Oriente para o Ocidente foi Carl Jung, né? Olha. E ele começou, graças a ele, as mandalas vieram para o Ocidente. E ele descobriu lá as mandalas, né, com os budistas e tal, e ele começou a usar com os pacientes dele. E tem até uma passagem interessante. As mandalas são curativas mesmo. São terapêuticas. São curativas, são terapêuticas. Uma coisa que eu não contei aqui, desculpa cortar, não, tudo bem. Que essa mandala aqui que ela fez, ela tem não só essa, como outra que ela fez para um outro grupo de reiki que a gente participa também, né? Ela é uma mandala que ela é ativada toda vez que a gente vai enviar o reiki. Toda vez que a gente vai enviar a cura, ela é ativada. Imagina. Então, todo o nosso grupo se conecta. Então, hoje, são mais de 200 pessoas naquele grupo. É muita gente numa egrégora dessa mandala. Então, cada vez que as pessoas vão receber, que as pessoas vão enviar, elas estão conectadas com essa mandala. Então, ela é curativa. É muito forte, né? E imagina
a luz que eu recebo, né? Porque eles estão Com ativando, certeza. estão ativando ali a minha filhinha que está em outra casa, né? Porque Com são certeza, porque filhas. quando a gente envia é em cima da mandala. É, Então ela é muito forte essa ativação e toda sim, essa egrégora que está em cima dessa mandala. sim. É muito forte. Muito, muito bom isso, gente. É lindo, né? É como se fosse uma colmeia mesmo, né? Que aquilo vai crescendo e vai crescendo você vai formando mais, como é que chama? Os alvéolos, não? Casulo? Dos casulinhos da Casulinhos. colmeia, né? E vai aumentando aquilo, né? É como fosse isso, a mandala, né? E é disso que a gente precisa, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Mais do que nunca. É união, um ajudando o outro. Quando É, você faz a mandala, não só quando você faz para uma outra pessoa, ou quando você está fazendo, você sente que você recebe algo que te cura também, que você está sendo curada com algo. com certeza. Sentou ali, qualquer um que vá fazer comigo vai sentir isso. Você nunca fez comigo, né? Não, eu nunca fiz a Vamos mandala. Vamos fazer. fazer, eu Você vai topo. fazer a Eu sua. topo. Você vai fazer a sua. A gente pode sentar num parque, agora tem, né, qualquer. No Gales, tem Não mesa sei ali. desenhar, mas eu topo. Não, não precisa. Mas por isso precisa desse mapa que você. Sim. No meu Instagram, gente, eu tenho, se vocês procurarem em algum lugar lá, tem eu mostrando como é feita a divisão, para quem não sabe, né? Tem gente que já tem até noção, já sabe mexer com compasso, mas. E tem quem não quer saber, não quero compasso. Na Amazon até vende os círculos já cortados, você só desenha ali, então tem isso também, tipo um molde. Como é que Mas o chama isso? compasso é aquele que a gente É tinha na fácil, escola, né, gente? Que a gente usava na é escola. Todo fácil. mundo aprendeu Sim. a mexer com o E é compasso, né? gostoso quando você vai construindo ela, sabe? Ali já faz parte, porque a mandala, quando você está fazendo, é uma meditação ativa, né? Você é Olha, é ativa. porque você está no presente. Sim, e quando você está admirando, é a meditação passiva, né? Então ela age Olha, de todas as formas. olha que importante saber isso, eu não E eu estava sabia. falando do Carl Jung, que ele, quando começou a tratar dos pacientes dele, ele começou a perceber a cor, a pessoa que usava muito cinza. É até interessante isso, né? Isso me deixou. É interessante essa cor cinza, porque o cinza virou moda, né? Virou chique. O cinza, eu acho lindo. Eu É. acho lindo um sofá cinza, um sofá branco com almofadas cinza. Mas, assim, tudo bem. Na decoração, uma coisinha aqui, outra ali, ok. Mas quando a pessoa está muito focada no cinza, é uma cor meio depressiva. Então, É uma para quem ausência de tem. cor, né? Geralmente pessoas que usam drogas gostam muito dessa cor. Mas então é legal você saber, porque você, né? Por exemplo, quando eu tô gripada, quando eu tô me sentindo assim, né? Aqueles dias meio assim, eu sempre coloco uma roupa laranja, que o laranja. Então, Você quem põe pra tá cima. triste, quem tá. Bota um vermelho, bota um laranja, você vai conseguir sentir a diferença, né? Você sente a diferença, é impressionante. E Interessante voltando. você falar isso do cinza, porque desde que eu era criança, eu nunca tive nenhum amor pelo cinza. Uhum. Hoje, porque o cinza é É moda, porque não moda, sei o virou quê, tá, tá, chique. tá, eu tenho assim, eu suporto o cinza. Mas você não ama. Não, Você não eu teria nunca, um não. duvet na sua cama cinza. Sempre, imagina, eu era criança e aí a gente mudava para um prédio, a fachada era cinza, eu ficava indignada. E eu ficava, mãe, pelo menos a nossa parte, vamos pintar, sabe? Mas não, não tem como, mas é cinza, eu não gosto de cinza. Por que cinza? Cinza é triste. Isso que eu Que achava. coisa! Mas eu era criança, Que bacana, que complemento bacana do que né? eu te falei. Você está fazendo o complemento perfeito. É Mas só que eu não isso. sabia disso que tu tá me contando, É, né?
Que coisa interessante. Por isso que é legal a gente estudar as cores. Sim. Falar com alguém que estudou é outro papo, né, gente? Então, eu estudei by myself, né? Porque eu tenho vontade de fazer uma arte terapia. Tenho muita vontade de fazer. Mas não é um curso tão barato. Mas um dia eu vou fazer, que eu acho... Vai complementar. Vai complementar total. Eu tenho livros, né, que falam Sim, sobre as cores sim. e tal. O meu estudo é por mim mesma. Mas enquanto isso, ela vai fazer um curso online pra Ai, gente. Vamos gente, marcar vamos uma fazer, data e vamos. vamos fazer um curso online. Vamos. Gente, é claro que esse vídeo agora aqui, de repente, tem alguém que está assistindo depois, muito tempo depois aqui. É igual, entre lá Entra no em Instagram contato dela, porque comigo. pode ser que tenha curso lá, a gente não sabe, né? Dá uma entradinha lá, às vezes ela já fez até o curso de arte terapia. Quem sabe? Né? Né? Dá uma olhadinha, porque a gente está em 2023, tá bom? Entra lá. Posso contar uma coisa engraçada? Mas claro. Trágica, mas engraçada, que aconteceu semana passada. Eu entrei para um grupo, existe o Meetup, né? Que são grupos de interesse. Então tem meetups para andar de bicicleta, fazer trilha. E aí tinha um craft afternoon, que eu falei, nossa, que bacana. Eram só de mulheres que faziam arte, mas não era aula. Uma levou o crochê dela, eu levei a mandala, coisas que a gente está fazendo já para terminar lá. Então é um bate-papo, né, em inglês e cada um leva a sua arte. E aí eu levei a minha mandala para terminar lá. Mas assim, ela estava muito no início, eu só tinha feito realmente o centro e aí comecei a fazer e tal. Só que, olha só, eu não sei falar sem falar assim com as mãos, né? É horrível isso. É horrível. Não é horrível. Eu sou de família italiana, falo com as mãos também. Italiano, pois é, mas eu não. E aí eu fui falar alguma coisa e todo mundo tinha comprado um café. Você pode imaginar o que aconteceu, né? Eu falando italianamente, pá! Bati o copo da mãe. Mas, moça, também botando do lado esquerdo, gente. Pelo amor de Deus. Tirando a minha culpa. Caiu em cima da minha mandala toda e na mesa. Só que a da frente estava com um tablet, então ela tirou correndo. A do lado estava com crochê, então estava no colo dela. O menino estava fazendo... Caiu praticamente na minha. Foi aquele café com, não sei, com leite. Virou uma aquarela. Virou uma aquarela. Eu fiquei apavorada, pedi me desculpas. I'm so sorry, oh my God. E aí foi aquela correria, secamos a mesa. Eu falei, gente, eu só trouxe esse papel, eu vou ficar linda e loura aqui. E sequei, o papel absorveu rápido e tal. Continuei fazendo a mandala, mas me senti um lixo. Eu falei, meu Deus, eu não conhecia ninguém. Foi a primeira vez que eu fui nesse curso, nesse grupo, né? E aí saí de lá arrasada. Falei, Marcela, você não sabe o que aconteceu. Aí contei para ela. Ela, mãe, leva a vida mais leve, pelo amor de Deus, né? É engraçado isso. Eu falei, não, mas não conheci ninguém. Quando você tá com uma amiga, Sim. E quando você tá com um brasileiro, você fala, né? Ah, eu sendo eu, alguma coisa assim. Mas enfim, no dia seguinte você me ligou. Olha Deus aí, gente. Eu dou umas voltinhas, mas olha Deus aí. Aí falei, meu Deus, eu tava tão mal naquele dia. Olha. Eu tava péssima naquele dia. Eu tava me sentindo assim, estabanada. E aí você me ligou. Eu falei, nossa, que bacana. Isso que já melhorou meu estado de espírito na hora. Imagina, uma artista dessa aí, não tem nem como, né, gente? Por favor. E olha, eu vou te falar, modesta parte, todo mundo elogiava a mandala que eu fiz, cheia de café ali, papel. Eu guardei o papel, eu vou emoldurar esse papel. E tu, nossa, mas o olha café faz parte dessa arte. Faz parte. Claro. Agora não tem o chá da tarde? Era o café da tarde. Então... Aqui na Inglaterra tem o chá da tarde. Mas você foi um instrumento para me levantar e falar, opa, isso aí foi só um café. Claro. Que nem minha filha falou, para. Sim, seja leve. Ai, que bom. Que bom poder saber dessa tua conexão, né? E agora muito mais
saber que você vai poder ensinar para a gente aqui um pouquinho da tua Eu arte quero muito e passar dessa isso. arte que te conecta, que te cura, que Sim. nos cura, né? Porque para mim é uma coisa fantástica essa ligação que a gente tem aqui com tanta gente, com esse grupo de voluntários de Reiki que forma essas egrégoras por conta da tua arte, da tua Sim. mandala, né? Que isso é tão importante para mim e por isso que eu queria te trazer aqui. Então vai ser muito importante se você fizer um cursinho aqui para as pessoas conhecerem também o teu trabalho. Sim, pode. Eu quero escutar depois de vocês, porque eu vou falar, nossa, eu estava assim, eu estava assado, realmente, nossa, como me melhorou. Tem gente que não tem paciência, que eu até falo, essas pessoas deveriam fazer. Ai, não tenho paciência não. É não como tem paciência, meditar, né? não tenho paciência nem para colorir aqueles livros de mandala. Mas vou te falar, eu não tenho paciência de colorir livro de mandala, eu gosto de fazer. Sim. Então, é cada um, mas assim, quando a pessoa não tem paciência de ficar sentada, aí é que precisa, né? Se hoje você fosse pensar em toda a tua trajetória, né, até chegar aqui no dia de hoje na tua vida, como você resumiria isso? Claro, pelo lado espiritual, por esse lado desabrochar teu, né, de tudo que você viveu até hoje. Como você resumiria isso? Eu devia ter pedido as perguntas antes. Como que eu vou resumir? Gente, sinceramente, eu acho que a minha vinda para Londres, o meu crescimento espiritual foi muito grande. Em todos os sentidos. Eu acho que você se torna mais generoso, se torna. Você começa a ver o outro como você mesmo. Não sei te explicar isso, sabe? Por exemplo, uma coisa muito feia que eu vou falar, eu tinha muito preconceito com indianos, com muçulmanos. Gente, são pessoas maravilhosas. Eu tive uma amiga muçulmana maravilhosa que me fez um banquete na casa dela, uma coisa incrível, Você acabava generosa. tendo não racismo, mas um preconceito com outras religiões que são Então, consideradas quando você fala de muçulmano, o que realmente vem o não homem para bomba, homem bomba? né? Exatamente. É o estereótipo, É uma né? coisa horrível. Estereotipo. É uma coisa horrível, gente. Sim, que eu tô na mesma situação que você, porque eu também tinha preconceito, era isso que eu acho que a maioria escutava, tem. e hoje que eu tô aqui tem tantos muçulmanos, e eu conheço pessoas assim que são maravilhosas, então eu também, a mesma coisa. Uma vez eu estava andando na rua e aí eu estava passando por uma pracinha, tinham várias mulheres de burca, algumas só com o olhinho de fora, e elas estavam gargalhando. Eu falei assim, ali eu acho que foi o ponto da virada. Eu falei, gente, essas mulheres são mulheres normais, que elas riem, elas devem estar falando sacanagem, elas devem estar falando, sei lá, de alguma coisa que aconteceu, gargalhando, e as crianças ali brincando, e elas tomando conta das crianças. E eu falei, meu Deus, sabe, parece o meu grupo que eu ia no shopping, tomar um café, comer uma pizza, gargalhava, e a gente só falava besteira. É isso, eles são pessoas. Olha como é importante isso que a Líbia trouxe, né? Porque isso fala do julgamento, né? Porque quanto a gente aprende a não julgar. Não julgar. E a gente só aprende com a experiência da vida. Porque quanto mais a gente julga o outro, mais a gente se sente julgado. E quanto a gente vai evoluindo, quando a gente vai, não sei se é isso para você, Com né? certeza. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que o julgamento, ele não importa. Não. Não é nada. Eu sou o outro sou eu e nós somos todos um, né? Então, eu fiz esse exercício quando meu café derramou, depois, né? No dia seguinte, falei, se tivesse sido a outra que tivesse derramado, eu estaria mal até hoje? Não. Eu ia estar, pô, coitada, perdeu o café e tal. Mas sujou lá o desenho, mas é isso, a gente tem que sair
sabe? Do lugar, se colocar Do no lugar lugar do e outro, se né? colocar, realmente isso foi tão grave? Não, não foi, É né? Uma verdade. besteira, eu estava me julgando, né, a mim mesma, mas é isso. Então, essa coisa do julgamento, porque eu sou uma imigrante aqui, gente. Quantas vezes não devem ter rido do meu inglês? Quantas, né, coisas erradas eu devo ter feito, falado e, e é isso. O julgamento é uma coisa que a gente perde muito. O É brasileiro verdade. tem essa fama de ser para, Espontâneo. eu ia falar uma palavra tão antiga, para frentex, para frente, sem, né, sem tal, mas são muito preconceituosos, gente, muito. Eu Eu vejo acho aqui, que por mais que as culturas sejam diferentes, no fundo todos somos iguais. com certeza, Aparentemente diferentes, mas todos iguais. porque todos temos um coração, um Exatamente. É sentimento, isso. uma personalidade, uma alma, e no fundo todo mundo é igual, né? Todo mundo quer um elogio, todo mundo quer um incentivo. Nossa, eu fico assim muito preocupada quando eu vejo uma mãe dando uma bronca muito forte. Isso hoje, tá, gente? Porque eu devo ter dado muitas broncas nas minhas filhas. Mas até isso Você é mudou. uma evolução, porque você vê como o inglês trata o seu filho. Primeiro que ele não fala em pé, assim. Ele abaixa para Abaixa. falar, para ficar na mesma altura do filho. É verdade. Né? Eu vi uma criança caindo. Aqui tem aquelas bicicletinhas sem pedal, né? Para criança petititinha, 2 anos. Então ela vai assim com a perninha. E aí eu vi uma criança dessa caindo e a mãe falando: Oh, I'm so sorry. Pedindo, sabe? Eu sinto muito por você ter caído. É tão lindo isso. É verdade. Então a forma como a gente fala Sim. muda. Muda, muda, é A verdade. gente fica mais Sim. polite. Sim. A gente fica mais educado. É um conjunto de coisas, né? Que quando vê, você fala, nossa, realmente eu evolui nisso, né? Eu não ia mais falar desse jeito com meu neto. Não vou mais falar desse jeito com meu neto. Se ele estiver chorando, eu tenho que entender por que ele está chorando, né? Não falar, cala a boca, para de chorar. E assim, eu não Por sei. isso que a gente tem que pensar, isso que ela está falando é muito importante, né? Que ela está falando dos exemplos que a gente vê. Por isso que é tão importante a gente estar perto de pessoas que a gente admira, Sim. porque a gente se torna parecido com essas pessoas. Então, se eu estou andando com pessoas que eu não admiro, quem é você? Uhum. E eu não estou sendo preconceituosa, não, eu estou dizendo que as pessoas, e isso é baseado em estudos, elas se tornam parecidas com o meio onde elas vivem, né? Então, se eu mudo esse meio, eu também mudo. Então, quando a gente tem pessoas, mentores que a gente admira e a gente convive com essas pessoas, a gente se torna parecido com elas. E isso é muito importante. É muito importante. Então, o que você quer ser amanhã? Pense nisso e busque essas pessoas para serem o seu grupo. Eu tô. Não, é verdade. Você falou a palavra importante, eu queria falar uma coisa aqui também. É muito importante que eu quero esclarecer que eu estou dando exemplo de brasileiro, gente, porque não é por preconceito, não, tá? Porque é a cultura que eu conheço. Então, eu não sei como um francês fala com o filho dele, como o italiano fala com o filho dele. Então, eu mesma já devo ter sido grosseira com as minhas filhas, né? Principalmente na época de separação e tal, que você está um pouco. Gente, você tá assim tentando não se afogar, né? Então, às vezes a gente é meio ríspida. A minha origem é portuguesa, o português é um pouquinho ríspido, mas só por isso, só por isso, só por isso que eu estou dando esse exemplo do brasileiro, das crianças. E é isso que você está, muito importante que você está falando. É, com quem, qual
a experiência que você vai ter, né, com o outro, que tipo de família você quer criar, quem tem filho pequeno, né? Que tipo de mãe você quer ser, que tipo de exemplo você quer ser. Que a criança aprende com exemplo. É Não, a verdade. criança não É aprende, verdade. não come carne, por exemplo. Não, se a mãe comer carne, ela vai, Ela vai ela comer vai comer carne. carne, É sim. né? Nada contra também com quem come. Lívia, eu quero te agradecer Mas já por estar acabou, aqui eu tava hoje, tão nervosa. mas o que eu quero pedir para você deixar, eu quero agradecer muito por você estar aqui, mas eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo. A minha mensagem eu acho que sejam generosos, que o mundo está precisando disso cada vez mais e entender um pouco o lado do outro, por que o outro está calado naquele dia, né? Não tirar conclusões precipitadas, tentar ser aquele companheirão, sabe? Assim como a Jana que ela é uma pessoa maravilhosa. Então, é isso, o mundo está precisando mais de estímulo, de um elogio, de uma palavra amiga, quer que eu vá aí para te ajudar? Sabe? Isso é tão importante, principalmente quem mora fora, não tem muita gente para ajudar, né? Então, nossa, estou fazendo uma limpeza aqui no meu apartamento hoje, quer que eu vá aí para te ajudar? Quer que eu. Sabe? E é isso, eu acho que é generosidade, sejam generosos, eu acho que é isso. Que linda essa mensagem, né? Porque a generosidade é o que te conecta com Deus, Eu né? acho que sim. É o dar, né? Você está se doando para o próximo. Muito obrigada, Obrigada a Lívia. Nossa, você. muito obrigada mesmo. Gente, obrigada a vocês por terem ficado até aqui, até agora com a gente aqui no final. Foi bastante, né? E Mas espero foi. todos lá no Mandala 2.1 CO. Mas eu vou deixar aqui embaixo Depois ela também, vê. tá? Eu vou deixar todo o contato dela aqui, o endereço do Instagram para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.